uma aluna, sabendo que nós íamos ter esse encontro da pedagogia, a Lucilene, que inclusive deve estar nos assistindo. Ela falou: professora, as coisas aumentaram muito no mercado, o que a gente faz? Mas respondendo a Dani a questão dos alimentos, sim, Nani. E vou fazer aqui um desabafo clássico que fiz e vou repetir. Nós estamos sofrendo de alguns segmentos, uma histeria lucrativa absurda. Eu estive em vários estabelecimentos supermercadistas, vários, e alguns estabelecimentos estão justificando comigo e estão me mostrando as notas fiscais de compra da distribuidora e da indústria muito acima do mercado praticado antes da pandemia. Alguém está ganhando com isso, e quem está perdendo é o consumidor. Infelizmente, existem pessoas ainda que querem se locupletar, querem se enriquecer à custa do caos, à custa da maldade. E isso é muito ruim, o PROCON não vai escalar. Nós já fizemos algumas fiscalizações. Hoje, acabei de chegar na minha casa, fizemos muitas fiscalizações, conseguimos redução de preço de ovos, de farinha, de arroz, de feijão, em alguns estabelecimentos atacadistas, 2 grandes estabelecimentos atacadistas e alguns mercados de grande rede. Fizemos hoje também uma outra grande rede, conseguimos redução de alguns produtos da cesta, mas quem tem a melhor arma? O consumidor. O consumidor precisa pesquisar, não compre do mais caro. Una a marca que vem aumentando os preços. Una a marca. Se essa marca de feijão, ou se essa marca de arroz, se essa marca de ovos está cobrando abusivamente, não compre, porque vai ficar mofado na prateleira dele e ele vai ter que doar essa marca para as pessoas. Não deixe se enganar. É muito difícil brigar com uma indústria desse tamanho. Não é fácil. Eu abri 3 processos de investigação coletiva e encaminhei para a Polícia Federal e para o Ministério Público em São Paulo para punir essas indústrias que aumentaram sem motivo justificável, ferindo o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Por que não tem motivo justificável? Não tem alteração climática, não tem falta dos insumos, estamos com todas as condições para a indústria produzir. Acontece que, infelizmente, muitos ainda querem se locupletar. É verdade. Marcelo, e uma outra questão que é muito recorrente, eu vou contar o que eu fiz, você vê se eu fiz certo, mas existem também outros casos. Eu tenho uma diarista, ela vem 2 vezes em casa, não configura vínculo empregatício, etc e tal. Obviamente, ela está em isolamento em casa, ela está se cuidando e eu não cortei o salário dela. E ela mesma me propôs, falou: Dani, depois quando isso tudo passar, eu vou repondo para você esses dias que você me pagou a mais. Eu falei: não é a mais, você estaria trabalhando. Agora o problema está, as diaristas a gente consegue compensar. Agora, e a empregada doméstica, essa prestadora de serviço? O que essas pessoas que fazem uso desse serviço podem fazer nesse momento para não demitir, para tentar segurar o emprego dessa pessoa? Porque a gente sabe que o desemprego pode acontecer na situação em que a gente vive, para essas profissionais principalmente. Então, o que a gente pode fazer para estar dentro da lei, também não prejudicar só quem contrata, mas quem também recebe esse dinheiro? Bom, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui na minha residência, como eu fiz. Eu tenho uma empregada, uma secretária do lar, que pago mensalmente, que ela vem em casa todos os dias. Eu a dispensei do trabalho e não vou alterar o salário dela. Ela vai receber o salário integral. Mas o que é importante também é cada um fazer um esforço, Dani. Não há necessidade de haver demissão em massa. Não há necessidade de punir o empregado por conta de um fato que o empregado não deu causa. Isso vai acontecer muito no sistema comerciário, porque o sistema comerciário está sofrendo demais com a segregação social. Não estão vendendo, vão demitir servidores, vão demitir vendedores, enfim, vai ser um pânico muito grande. Mas eu acho que a segregação é válida, sim, temos que nos proteger, depois a gente cuida da economia. Mas o que é importante, o patrão pode estabelecer banco de horas. Não há nenhum problema nisso.
o patrão pode estabelecer, estou dispensando o meu funcionário e crio um banco de horas que dilua ao longo dos próximos 12 meses. E aquele empregado doméstico, ele não tem a obrigatoriedade de assinar ponto por lei, então ele não precisa assinar ponto, ele não precisa de uma forma digital, porque é uma relação de confiança entre patrão e empregado. Portanto, o empregador tem autonomia de criar um banco de horas e fazer com que ele também não seja prejudicado e possa, de alguma forma, reaver o seu prejuízo, e o empregado não perder o seu dinheiro e nem ter medo de perder o seu emprego. O que não podemos agora é, de uma forma irresponsável, estabelecer demissões sem critérios ou por medo, conversar, negociar, sentar. Nós precisamos aprender, o brasileiro, talvez a pandemia seja uma lição, a aprender a sentar e a negociar. O CLT, ela é muito valorosa na questão da mediação e da relação, da negociação empregador-empregado. Então, eu acho que é muito importante. Cria esse banco de horas com aquele servidor seu, com aquele empregado seu, e vai diluindo esse banco de horas ao longo do tempo, sem haver a necessidade da demissão, ou mesmo sem haver a necessidade de mudança de salário ou troca de funcionário por um mais barato. Não precisa de nada disso, desde que a gente use um pouquinho de consciência com relação à inteligência para poder proteger os trabalhadores. Antes da gente encerrar a nossa live, tem a fatídica pergunta. Marcelo, eu comprei um pacote de viagem. Legal. Eu não posso viajar. O que eu faço? Eu vou ter meu dinheiro de volta? Muito boa pergunta, e isso é uma prática que aumentou demais do PROCON, e vou informar como o PROCON vem tratando disso. Até a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculada ao Ministério da Justiça, emitiu uma nota técnica tratando desse tema. Vamos lá. Bom, primeiro, no começo da pandemia, nós conseguimos, através de procedimentos administrativos do órgão, cancelar as viagens, principalmente as viagens internacionais, com destino a lugares que tinham surto. China, Itália, alguns lugares dos Estados Unidos. Então, nesses lugares, nós conseguimos uma solução plausível, cancelamento sem multa. Acontece que a pandemia, ela se instalou no mundo inteiro e começamos a ter aí um medo muito grande da pandemia nas viagens, as pessoas estavam cancelando. Até o presidente da Fundação do Turismo me procurou, o segmento está muito preocupado. Eu tenho um amigo em Paris que fez uma live comigo, fez uma ligação comigo ontem, que está extremamente preocupado. Lá em Paris está tudo fechado e ele tem uma agência de turismo em Paris com muitos clientes brasileiros, perdeu tudo, cancelou tudo e está numa situação difícil. Não é só o brasileiro que está em situação difícil, a Europa está em situação difícil. Então, até discutimos um pouco isso. O que a Senacom entendeu na sua nota técnica? Nas questões do transporte aéreo, pode sim, primeiro, pode e deve-se fazer a remarcação da viagem para o outro período sem custo para o consumidor, que é uma das alternativa mais viável. Por quê? Primeiro, o consumidor não pode ser punido duas vezes. Ele deixou de viajar porque ele não quis? Não, ele não foi possível a viagem. Tem que proteger. Artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor fala que o princípio básico da relação de consumo é a proteção da saúde. Então, ele não deu causa ao evento. Então, ele não tem que ser punido duas vezes. E a prorrogação é de bom vitre. A prorrogação é necessária para proteger a saúde do consumidor e também não ter a empresa prejuízos na forma como ela teve. Então, a prorrogação da viagem sem custo de multa na prorrogação é uma saída plausível. Mas aqueles que não querem têm o direito do cancelamento sem aplicação da multa. Ou a empresa fazer a devolução do dinheiro pago no cartão de crédito no prazo de 12 meses. Foi o que foi estabelecido pela Senacom, onde as companhias aéreas têm até 12 meses para devolverem o dinheiro de uma compra. Mas Marcelo, quando a gente tem que pagar à vista, e quando é os caras têm que pagar em 12 meses. Infelizmente, a regra, quando é nosso prejuízo, é um só. Quando nós estamos falando de empresa, nós temos que pensar um pouco macro. Não estou aqui fazendo juízo de valor se eles estão certos ou não. Não quero entrar nessa seara. Se eles estão certos nessa nota técnica
ou se não estão certos. Não é esse o meu objetivo. Mas nós estamos falando ali em 12 mil colaboradores que precisam receber salários, estamos falando em impostos, estamos falando em encargos, estamos falando em várias relações de prejuízos que eles tiveram, mas é um direito do consumidor a prorrogação sem custo ou o cancelamento sem custo com a devolução no prazo de 12 meses. Diferente um pouco das agências. As agências de viagem, elas são intermediárias. Você contrata uma agência de viagem para ela ser como se fosse uma corretora, que ela vai lá, contrata hotel, contrata passagem, contrata transfers, contrata tudo para você. Ela é intermediária, ela ganha uma comissão para isso, você paga essa comissão para isso. Ela é fornecedora de informação? É. Código, artigo 2º, claro, não tem dúvida nenhuma. Estou botando a mão na minha frente, eu não estou acostumado. Aí, essa agência, ela é responsável? Também é. Mas o que é importante? Entrar em contato com a agência de viagem, tentar sentar e tentar prorrogar essa viagem sem custo, trazer a rede hoteleira para o debate, trazer os transfers para o debate. Às vezes estamos falando de pequenas empresas que trabalham em conjunto com essas empresas, fazendo de uma forma sem pânico, para que possa ter um acordo de ambas as partes. Lembrando, ninguém, vou deixar um recado importante, talvez alguns até me critiquem, mas ninguém vai deixar de ter um pequeno prejuízo. Ninguém. Nem o fornecedor, nem o consumidor. Ninguém. Não tem como. E outra, a lei, a inteligência da lei, jamais pensou, e desafio quem possa me mostrar, uma circunstância igual a essa que estamos vivendo hoje. É novo. É algo que é no mundo inteiro. Não há um precedente nessa colocação legal, do ponto de vista legal. Se nós formos tratar a lei fria, a lei esclarecedora, nós vamos ter vários conceitos. Mas não, a lei não pode ser fria, a lei não pode ser escrita de moldura. O direito, ele é humano. Nós precisamos entender as relações que envolvem o direito. Então, por isso que é importante sentar à mesa, negociar. Direito existe, vai ser debatido, mas as pessoas precisam ter um bom senso nessa negociação.